as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo aquilo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Glória a Deus. Podeis sentar nessa noite. O Senhor me deu essa palavra. Nós estávamos... Eu conheço algumas pessoas aqui. Acho que a Josi já esteve conosco lá na igreja, né? Ela conhece bem a Paula. Estava aqui louvando o Senhor. E o Senhor me deu essa palavra num momento muito difícil espiritualmente. Momento que eu não sei se aqui também encontro pessoas assim, onde eu estava desanimada, não entendendo o ministério que Deus tinha para minha vida, sufocada com tantas as coisas que nós vivemos, né? E o Senhor, Ele trazia isso, que eu precisava ser revestida de poder. E quando nós lemos essa palavra, foi até um pouco o que a Fer disse, quando os discípulos entenderam, né, qual o verdadeiro sentido deles, entenderam o ministério deles, eu acho que foi esse momento aqui. Jesus, Ele ressuscitou e passou 40 dias com os seus discípulos, né? E nesse momento o Senhor abre o entendimento dos discípulos, como nós lemos aqui no versículo 45. E aí eles entenderam que era necessário que Cristo morresse. Porque quando Jesus, lá, antes dos soldados virem buscar Ele, os seus discípulos ficaram ali sem entender. Na verdade eu vejo assim, eles meio que sem entender, porque eles achavam que Jesus, Ele era o Messias e que Ele iria estabelecer um reino terrestre. O reino de Jesus seria grandioso, eles seriam os discípulos aqui na terra. Mas Jesus havia vindo para que morresse por nós, para que se cessasse o sacrifício, que através dele e por ele houvesse salvação. E aí, amados, quando Jesus ressuscita e ele passa ali aqueles 40 dias, ele fala assim para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Porque nesse momento Jesus então ascende ao céu. E aí ia começar então a caminhada deles sem Jesus. E era necessário que eles fossem revestidos de poder. E o Espírito Santo de Deus haveria de descer e haveria de revestir eles, e através da vida deles ia começar então se anunciar o Evangelho. E eles sendo testemunha daquilo que Cristo havia feito. Aí, amados, esse Evangelho foi pregado para nós, né? Chegou até nós, nós recebemos o Evangelho do Senhor através daquelas vidas que lá começaram a anunciar e chegou aqui até hoje. E aí, no capítulo 2 do livro de Atos, que foi o que eu disse, que a Fer leu, o capítulo 3, nós vemos essa promessa sendo se cumprida. Nós vemos que os discípulos estavam ali em Jerusalém, 10 dias depois. Na verdade, assim que Jesus se ascende, eles já permanecem ali em Jerusalém. Eles estavam em casas reunidas, orando, louvando ao Senhor, buscando o Senhor. E aí, no 10º dia, se acontece então em Jerusalém a festa de Pentecostes. Tinha ali muita gente de várias cidades vindo celebrar, que ali na cultura hebraica era eles comemoravam como se fosse
uma festa pela colheita, né? Uma festa de agradecimento pela colheita. E eles estavam ali, haviam muitas pessoas naquele lugar, quando de repente veio do céu um som impetuoso e encheu aquele lugar, e aqueles discípulos e aquelas pessoas que estavam ali foram cheios do Espírito Santo de Deus. Amados, muitas pessoas começaram então a se questionar o que estava acontecendo. Alguns diziam até que eles estavam embriagados. E aí Pedro, né, cheio do Espírito de Deus, já estava cheio, já tinha sido revestido por aquele poder, começa então a pregar, irmãos. E aí 3.000 almas aceita o Senhor Jesus. E aí o evangelho vai crescendo, eles começam a anunciar até que se chegasse a nós. E aí, gente, eu fico imaginando, e eu gosto muito do livro de Atos. Todas as vezes que eu vejo, que eu leio Atos, a minha chama se acende ainda mais para pregar, para levar a palavra, porque teve pessoas que deram a vida para que esse evangelho chegasse a nós aqui hoje. E aquele povo, pessoas vendiam suas propriedades, entregavam nos pés dos apóstolos. Haviam perseguições, muitos foram mortos, mas o evangelho foi chegado a nós, e com uma velocidade que nós não temos hoje, com armas que nós não temos hoje. Eram a pé, eles viajavam, eles enfrentavam navios. Quantos naufrágios, quantas dificuldades, irmãos, eles enfrentaram para que o evangelho fosse chegado a nós. Mas o que eu quero trazer para as nossas vidas hoje é o declínio que a igreja de Cristo teve de lá para cá. Nós vemos uma igreja que nasceu de um avivamento, que nasceu de um poder extraordinário que foi o Espírito Santo de Deus. E se nós formos ver hoje, a igreja de hoje, nós estamos muito longe daquilo que eles viveram lá. E porque hoje nós vemos hoje, quando eu disse a respeito de mim mesmo, né, o declínio que eu me encontrava, a forma como eu estava. E eu olho hoje as igrejas, nós vemos hoje uma igreja apática, uma igreja morna, uma igreja insensível à voz de Deus. Nós vemos hoje uma igreja hoje que é movimentada por eventos, que só está avivada ali na comunhão, mas quando se dispersam do ajuntamento, você vê uma igreja apática, uma igreja que já não tem mais esse mesmo fervor, que só tem o fervor no momento do ajuntamento. E é assim que eu me encontrava. E às vezes a gente olha, né, parece até que as pessoas hoje sabem criar um momento de adoração, sabem criar, colocar um louvor, colocar uma palavra certa, colocar um evento certo, mas está vazio da presença do Espírito Santo de Deus. E nós vemos hoje isso. E aí, amados, o Espírito Santo de Deus, não é que ele deixou de operar, é porque nós, como instrumento, como templo do Espírito Santo, deixamos de que ele habitasse em nós. E é por isso que nós vemos hoje esse declínio. E recentemente nós vimos aí nas redes sociais um avivamento acontecendo. E nessa semana que aconteceu isso, nós tivemos um evento na igreja. E coincidentemente nós falamos sobre avivamento. E foi tão poderoso, irmãos, que parecia assim que todos os lugares que a gente via que tinha acampamento, que tinha, assim, eu gosto muito da época do carnaval, que as igrejas, elas saem, né? Elas fazem acampamento, elas saem da muvuca, né, que acontece, e se retiram. E todas as igrejas que eu via estavam ali, e eu vi muito o mover de Deus.
E graças a Deus, essa chama ainda está acesa lá na comunidade Vivemos para Adorar. Glória a Deus. E aí, gente, o que acontece quando nós estamos nessa situação? Nós vemos aqui que eles estavam reunidos. E eles estavam ali unânimes, eles estavam juntos, eles estavam orando. Para que o avivamento e para que o Espírito Santo de Deus desça sobre as nossas vidas, nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de comunhão. Sem oração, amados, nós não poderemos experimentar deste avivamento. É através da oração. É através da oração que lá no céu alguma coisa acontece. Que lá no céu Deus age, Deus muda a direção e começa, de repente, vem do céu. Não é o avivamento, ele não é o cenário, ele não é o louvor, ele não é esse cenário aqui. Ele vem de lá. Ele vem de lá e ele enche as nossas vidas. No versículo 3 fala assim que sobre cada um deles desciam línguas repartidas como de fogo. O avivamento, ele é individual, é sobre cada um. Nós estamos aqui, o fogo desce, como nós já sentimos a presença de Deus, mas ele é individual. Sabe por quê? Nós fomos criados para adorar, e nós temos dentro de nós essa essência de adorador. E às vezes a gente adora, às vezes a gente dá um glória a Deus, mas no fundo a gente lá dentro está vazio ainda. Nós não estamos cheios desse Espírito Santo. E o avivamento, ele é individual, e ele começa de dentro. Ele não começa do movimento, ele começa de dentro. E aí, amados, o que o avivamento traz? Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a sua vida, o que ele traz para você? Ele traz poder. Ele traz vigor. Por que nós vemos hoje, às vezes, uma igreja enfraquecida? Porque já está distante da presença, já está distante do mover do Espírito Santo de Deus. Porque a igreja está enfraquecida. A igreja precisa do Espírito Santo de Deus. Jesus sabia que se ele subisse aos céus e não descesse o Espírito Santo, a igreja não conseguiria executar a sua missão. Os discípulos não iriam conseguir. O Espírito Santo de Deus, ele é poderoso nas nossas vidas. Quando eu me lembro muito bem o dia, lá no Brasil para Cristo, que eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus. Eu tinha 12 anos. Gente, eu caí num choro tão profundo, mas tão profundo. Quando o Espírito Santo de Deus desce sobre as nossas vidas, quem já experimentou isso sabe que ele traz um quebrantamento tão grande sobre as nossas vidas. Nós nos deparamos com nós mesmos. Nós não olhamos o movimento, a gente só enxerga para nós. Cria dentro de nós um espírito que nos quebranta, que mostra os nossos pecados, que nos traz ao arrependimento, que nos traz o quebrantamento. E eu imagino que quando aquele povo, eles se depararam com essa presença poderosa, gente, não tem dimensão, não tem. A gente não consegue nem imaginar o que está acontecendo aqui nessa terra. A gente sai dessa dimensão e glorifica a Deus. É poderoso demais quando o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre nós. E aí, amados, o Espírito Santo de Deus é ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por que muitas das vezes a gente vê dentro das igrejas pessoas que vêm à igreja, mas elas não caminham, não conseguem caminhar, porque elas ainda não se depararam com esse Espírito Santo. Porque às vezes eu estou aqui, eu posso estar ministrando essa palavra, mas se você não deixar o Espírito Santo de Deus entrar sobre a sua vida, ela não vai surtir efeito. Porque não é a palavra que eu estou pregando, é o Espírito de Deus que está agindo sobre a sua vida. E por que muitas das vezes nós vemos pastores que estão ali sofrendo com o rebanho? Por quê?
Porque essas pessoas precisam do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que nós, como cristãos, devemos ter uma vida constante com o Espírito Santo de Deus. Ele precisa habitar em nós. Porque nós vemos hoje uma igreja que negocia o pecado, porque a igreja está enfraquecida, ela não tem poder, ela já está sem o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos entender que nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Só que aí, amados, tem uma condição. O Espírito Santo, ele é Espírito Santo de Deus. Ele não habita em qualquer lugar. E é por isso que muitas das vezes nós viemos aqui, nós louvamos, nós adoramos, mas nós não vivemos uma vida que condiz com a presença do Espírito Santo de Deus. E é por isso que você não permanece. É por isso que muitas das vezes você se sente enfraquecido. Sabe por quê? Esse ajuntamento aqui é atraído, assim como nós já louvamos. Você já vem queimando, você já vem cheio de Deus da sua casa, porque você já tem a presença do Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós vemos hoje uma igreja onde, para começar o culto, você tem que arrancar o paletó, já está suado. Por quê? Você precisa convencer o povo. E você tem que vir com o seu coração quebrantado, cheio. Você já tem que louvar, você já tem que adorar. Esse ajuntamento aqui é só para selar mais um pouquinho. Mas você já está queimando na sua casa, você já está queimando no trabalho. Onde você está, o Espírito Santo de Deus já está agindo. Por isso que hoje nós vemos a igreja enfraquecida. Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes de nós. E nós somos templo do Espírito Santo. E a Bíblia fala que o Senhor, o nosso corpo, ele não habita dois senhores. Se nós agradarmos o Espírito Santo de Deus, ele vai habitar. Se nós não agradarmos, ele vai se retirar de nós. Não estamos desviados, mas nós estamos enfraquecidos. Nós estamos vulneráveis. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele, quanto mais rápido ele agir e ele tirar da presença, rapidinho ele tira, rapidinho ele leva. E às vezes a gente não consegue ter essa mesma força depois de voltar para a presença de Deus. E o que mais acontece? No meio do avivamento, acontece conversões. Nós vemos aqui que Pedro, então, ele prega cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de autoridade. E muitas pessoas falavam assim: o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Aí Pedro fala: arrependa-te, ser batizado. E assim foi que a igreja chegou até nós. Foram pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E nós só vamos fazer a diferença nesse lugar, só vamos fazer a diferença no reino de Deus, se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque não é a letra, é o Espírito. Não é a palavra que eu prego, é o Espírito. Não é o louvor que você canta, não é a performance, é o Espírito de Deus. A sua vida tem que estar tão cheia do Espírito Santo de Deus que ele vai e opera nos corações. Sem a presença, nós vamos só estar neste culto aqui, mais um culto, vazios. Vamos adorar, vamos louvar, mas quando chegarmos à nossa casa, nós nos deparamos de novo com a frieza, com a indiferença, com as murmurações. E é assim que acontece, amados. E o que acontece no avivamento? Acontece uma mudança de vida. O pecado que existia já não existe mais. As pessoas começam a notar que você vive uma vida diferente. As pessoas que te conheciam começam a perceber que a sua vida mudou. Porque não tem como nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus, fluir em nós os dons do Espírito Santo de Deus e a nossa vida não mudar. Não tem como, amados.
E isso causa um impacto para a nossa sociedade também. Se vocês forem pegar os grandes avivamentos que aconteceram, um avivamento que aconteceu em Gales, um jovem com os seus 13 anos, ele pedia para que a cidade dele se enchesse do Espírito Santo de Deus. 13 anos ele fazia essa oração. Quando de repente, 13 anos depois, eles estavam numa reunião de oração. Uma reunião de oração que não acabou. E aí os irmãos continuaram ali orando. E foram se achegando. E pessoas começaram a ser cheias do Espírito Santo de Deus. E pessoas começaram a confessar seus pecados. Pessoas começaram a se quebrantar na presença de Deus. Daqui a pouco aquela cidade inteira estava ali. Bares sendo fechados, pessoas querendo aceitar o Senhor Jesus, um desespero para querer aceitar o Senhor Jesus. 100.000 almas aceitam o Senhor Jesus, e a diferença naquela cidade acontece. Então não tem como nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus e algo não acontecer na nossa sociedade. Não tem como. Nós precisamos entender que só através do Espírito Santo de Deus vai haver mudança. Vai haver mudança nessa igreja, neste bairro, nessa cidade. Se você for pegar livros de grandes evangelistas, pessoas que queriam ganhar um bairro para Jesus, é um desafio, irmãos, mas é possível. Sabe por quê? Quem opera é o Espírito Santo de Deus. Basta ter corações disponíveis para Ele, fazer a vontade dEle. Como o coração da Fernanda, que falou que foi, eu tô aqui, eu vou, mesmo na minha vergonha, eu tô aqui. Precisa de corações disponíveis, dispostos, pessoas que querem largar a sua vontade, a sua carne, e falar: Senhor Jesus, eu estou aqui de verdade, e ser cheio do Espírito Santo de Deus. E aí você vai ver que não vai precisar o pastor ficar ali disciplinando, o pastor falando, porque você mesmo sabe, porque o Espírito Santo te conduz à verdade. É o Espírito Santo que conduz à verdade. Não é no muito falar, não é no muito alguém precisa te convencer. É o próprio Espírito Santo de Deus. É o próprio Espírito Santo de Deus que vai falar que essa companhia não é adequada, que esse lugar não é adequado. É Ele. Não precisa ninguém falar, porque Ele fala. E é o Espírito Santo de Deus que vai conduzir tudo na sua vida. Gente, como é poderoso ser movida pelo Espírito Santo de Deus. Não tem confusão, não tem embaraço, tudo flui, porque o Espírito Santo de Deus, Ele vai quebrando todos os laços, vai quebrando todos os embaraços. Ele nos revela, Ele nos mostra. E o avivamento, ele traz a exaltação da pessoa de Jesus. Ele traz a importância da missão, e Ele traz dentro de nós também a necessidade da igreja, de um coração de estar disposto a servir, um coração que está disposto a fazer algo pelo reino. Independente de que cargo que você tem na igreja, você sabe que tudo é feito para o reino. Nada é feito para ninguém, é para o reino. E é para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu queria convidar vocês a se pôr de pé. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como está a sua caminhada com o Senhor Jesus. Se essa chama de avivamento, se esse desejo do Espírito Santo, se você já tem vivido uma vida de comunhão, de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Mas nessa noite, eu convido você a se quebrantar na presença de Deus. Não para um movimento, mas para uma vida de verdadeira mudança. Não é um movimento, mas é uma vida sincera, uma vida onde que as pessoas olham e você é uma pessoa irrepreensível diante do Senhor. As pessoas olham para você e vê a diferença, vê o Espírito Santo de Deus através da sua vida, na maneira de falar, na maneira de andar, na sua maneira de viver, no seu caráter, no
no seu meio do ajuntamento com os irmãos, a sua vontade de servir. É isso que muda pessoas. É através de vidas assim que outras pessoas irão chegar aqui, que outras pessoas irão, através de você, ouvir a palavra do reino e querão aceitar o Senhor Jesus. Falar assim para você: o que eu devo fazer para a minha vida ser diferente assim como a sua? É só através do Espírito Santo de Deus. Não é as vestes, não é a roupa, não é o cabelo, não é a sua performance. É o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz a diferença nesse lugar. É Ele que faz a diferença na sua vida. Nessa noite, se quebrante na presença do Senhor. Convida o Espírito Santo de Deus a nessa noite habitar em você. Oh, aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz em Abacuque, o profeta diz assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Senhor, aviva, Senhor, o teu povo. Aviva, Senhor, este lugar, ó Pai. Aviva, Senhor, a tua igreja. Aviva, Senhor, ó Pai. Aviva, Senhor, aquele que já não tem, Senhor, força para caminhar, Deus. Aviva, Senhor, aviva. Oh, Santo Espírito de Deus. Assim, Senhor, como de repente, Pai, aquele povo estava reunido, clamando, orando, louvando o Senhor. De repente veio do céu. Senhor, ache corações nessa noite que querem ser cheios do Espírito Santo, que querem ter uma vida transformada, que querem ter uma vida restaurada, que querem ter uma vida de santidade. Ah, Senhor, ó Pai, vem nesta noite, Espírito Santo de Deus, faça morada em corações aqui nessa noite. Ah, Senhor, não sou eu que convenço, Pai, mas o Teu Espírito que convence, Senhor, ó Pai. Ah, Senhor, se tem aqui nesta noite pessoas, Pai, que, Senhor, a sua brasa já não está mais acesa, Senhor. Acende nessa noite, ó Pai, a brasa. Enche nessa noite, Pai, porque nós sabemos aqui, Senhor, tem vaso, tem instrumento escolhido, Pai, que o Senhor quer usar poderosamente, Senhor, ó Pai. Ah, Senhor, ó Pai, acende, Senhor, a chama. Ah, Senhor, coloca promessas de pé aqui nesta noite, Deus. Oh, Senhor, o Senhor faz lembrar promessas nessa noite. O Senhor prometeu ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Você veio neste lugar e o Senhor te trouxe aqui para que você seja revestida de poder, aleluia. Comece a clamar por essa presença nesta noite, aleluia. Comece a clamar por essa presença, aleluia. Oh, aleluias. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. A tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de sair. A presença. A tua presença É através dela, amados. Oh, Santo Espírito. não há nada igual, não há nada melhor. Para, Senhor, neste lugar, aleluia. Se compara Traz consolo nesta noite, Espírito. a esperança viva. Ai,
refrigério nessa noite. Tua presença. O Espírito de Deus traz consolo nessa noite. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui e vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Nessa noite, habitar no seu coração, aleluias, a fazer morada e não sair mais. Oh, aleluias. Vamos provar o quão real é tua presença. É muito bom. Vamos provar da tua glória. O Espírito Santo de Deus traz paz ao coração, aleluias. Vamos provar. Oh, Ele te dá vigor, amado. Ele te dá força para caminhar. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. E vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Bem forte agora. Ei, Santo Espírito, és bem-vindo aqui e vem inundar, encher esse lugar. E é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Santo Espírito, és bem-vindo aqui e vem inundar, encher. Oh, aleluias. Essa presença é maravilhosa, aleluias. Essa presença que nos momentos de tribulação você tem paz. Essa presença, ela que te acalma, porque Ele é o nosso espírito de consolo, aleluias. É ela que nos faz avançar.
nos momentos que nós não queremos caminhar, aleluias. É ela que nos dá força, aleluias. Oh, aleluias. Quando você está desanimado, essa presença é ela. Oh, é muito mais que um avivamento, aleluias. Ela é real, aleluia. Senhor, aqui eu falo, Deus, muito obrigado pela paz que o Senhor me dá, Pai. As coisas caindo lá fora, mas eu encontro paz em Ti, porque a Tua presença, ela não me falta. Oh, aleluia, amados. Não se afaste dessa presença nunca. Nunca se afaste dessa presença maravilhosa. Aplauda o Senhor nessa noite, aleluia.